Olá, sexto ano, bom dia. Iniciando mais uma aula de matemática, a nossa aula da quarta-feira, dia 24/11/2021. Hoje nós vamos falar um pouquinho de geometria, certo? Vamos falar da geometria e nós vamos começar com uma leitura bem interessante do nosso livro. Nós vamos voltar um pouquinho do nosso livro para o nosso capítulo 8, que está presente na página 209, certo? Então, todo mundo com o livro aberto na página 209, mais o nosso caderno da disciplina de matemática também, certo? Aberto para a gente iniciar com a data de hoje, 24/11, para a gente iniciar as nossas anotações importantes e iniciar também a nossa atividade, certo? Então, quem está com o livro, coloca o livro e o caderno paralelo. Quem está sem o livro, infelizmente, vai só acompanhar a leitura e depois fazer a atividade, certo? E as anotações no caderno. Então, vocês vão abrir o livro no capítulo 8, onde tem aí entes da geometria, e vão botar a data de hoje. Podem colocar a data de hoje no livro, não tem problema. Muito antes de começar ter contato com a língua escrita tradicional, marco do início da civilização, o homem tinha entrado em contato com as formas dos seres e objetos existentes no mundo. Para a nossa sobrevivência, nós, seres humanos, desenvolvemos objetos, ou seja, utensílios domésticos, arma de caça, arma de defesa, e começamos também a retratar nas pinturas e esculturas as formas de animais, paisagens e objetos que estavam ao nosso redor. Então, não sei se vocês lembram das aulinhas de vocês de história, mas com certeza vocês trabalharam um pouquinho sobre isso. A caça, a pesca, as pinturas rupestres, né? Tudo isso foi retratado na disciplina de vocês, história, quando vocês começam a trabalhar a parte dos paleolíticos, neolíticos e idade dos metais, que faz aí toda a evolução da nossa espécie, certo? Então, geometria, geo significa terra, metria, medida. É uma denominação grega que significa medida da terra. Então, essa observação você vai colocar aí agora no seu caderno, certo? Bem bonito e bem destacado, para que você possa relembrar que geometria significa medida da terra. Aí você não vai botar a palavra toda geometria, você vai botar geo, tá? Você vai botar só assim, geo igual a terra, metria, medida. Então, vocês já sabem que geometria é a medida da terra, ok? Então, nessa caminhada de estudos das formas, destacaram-se os chineses, os egípcios, os assírios, os babilônios e principalmente os gregos, tendo um maior destaque em Euclides, no século III, bem distante lá, antes de Cristo. Graças a essas descobertas, criou-se a geometria. Agora você terá a oportunidade de conhecer a geometria e o que ela estuda. Tudo no mundo são formas, e todas as formas são construídas
pelos entes geométricos, certo? Então vejam aí o que é que diz da geometria. Estudo das formas, das relações entre medidas de suas partes e das relações entre figuras diferentes. Então, eu sempre costumo dizer que geometria é a parte da matemática que estuda as formas, né? Ou seja, as figuras. Nós conhecemos várias figuras, desde que vocês começam a estudar, vocês têm noção da geometria. Um triângulo, um quadrado, um retângulo, um losango. Então, tudo isso daí, uma reta, tudo isso daí vocês começam a ter noção quando ainda estão nas séries iniciais. Então, os entes geométricos primitivos são ponto, reta e plano. Mas por que primitivos? Porque foram os primeiros a serem criados. Ou seja, toda a origem da geometria vem desses entes primitivos, que é o ponto, a reta e o plano. Então, são chamados de primitivos porque foram os primeiros, aqueles que deram origem a tudo que está relacionado à geometria. Então, isso daí é o que você vai começar fazendo aí no seu caderninho. Você vai colocar 10 exemplos de figuras que podemos apresentar pontos, 10 exemplos de figuras onde a gente pode observar reta e 10 exemplos de figuras onde a gente pode observar plano, um para cada um, tá? Ou seja, 10 exemplos para cada um. Então, você pode colocar o nome, se não quiser, você pode desenhar, certo? Então, no seu caderno aí, você vai botar primeiro ponto, segundo reta e terceiro plano. Então, a gente tem aí ponto, reta e plano. Aí você vai colocar 10 objetos que tenham ponto, 10 que apresentam reta e 10 que apresentam plano. Então agora você já pode ir desenhando, colocando o nome aí como você desejar, e enquanto a gente vai fazendo a leitura para ver como fica o ponto, a reta e o plano, certo? Aí ele fala um pouquinho da origem da geometria, certo? A história da geometria, na página 210, e depois você pode dar aí uma lida para saber um pouco mais da história de toda a geometria, né? Que fala aí dos gregos, dos babilônicos, dos egípcios. Então, porque toda essa parte da matemática, ela tem uma origem na parte da história. Então, sempre que a gente vai estudar a origem de alguma coisa, a gente vai ter que buscar nos conhecimentos históricos que aconteceram ou antes de Cristo ou depois de Cristo, certo? Aí na página 210 tem ponto, reta e plano, conceitos primitivos geométricos. Aí tem o ponto, que é para vocês se basearem aí. Tem as luzes da cidade, estão distantes, parecem pontos luminosos. A estrela no céu, um prego na parede e um grão de areia nos dá a ideia de ponto. O ponto não tem uma definição formal e na geometria ele não tem dimensão, ou seja, o ponto ele não pode ser medido, porque é simplesmente um toque do lápis no papel. Então, não tem definição formal. Nós não temos uma ideia, nenhuma definição para o ponto. É isso? Nós não podemos dar ideia dele, nem podemos definir. Mas a gente pode observar as coisas que acontecem no nosso dia a dia, que tem exemplo de pontos. Então, aqui o livro ele traz alguns exemplos para vocês, e vocês vão aí
colocar mais alguns, porque eu quero 10 de ponta. Se você tinha alguma dúvida, espero que os exemplos tenham esclarecido e você consiga preencher a sua tabelinha, certo? Na página 211 fala de origami, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Inclusive vai ter uma tarefa sobre origami. A reta. A reta está também na página 211. Note que o templo grego é basicamente construído por linhas retas. A reta, ela já tem uma forma. Ela é formada por um conjunto infinito de pontos. Se eu fizer vários pontinhos e depois passar um tracinho, eu vou ter uma reta. Então, a representação da reta é através de letras minúsculas do nosso alfabeto. Elas são desenhadas com setas para indicar que são infinitas, certo? Em matemática, uma reta é um objeto geométrico infinito em uma dimensão. Trata-se da menor distância entre dois pontos distintos. Se eu traçar aqui no quadro 2 pontinhos, eu posso pegar uma régua e fazer uma reta entre eles. Então, o ponto eu não consigo definir, nem tem uma forma, mas a reta ela é formada por vários pontos. Então, você vai colocar aí exemplos no número 2 de objetos ou figuras que vocês lembram aí que tem uma formazinha de reta, certo? O plano está na página 212. Nas imagens acima, podemos observar as paredes das construções e as paredes dos edifícios. Eles nos dão a ideia de plano, assim como a lousa, o tampo de uma mesa, o piso de uma casa. Dizemos que dão apenas uma ideia de plano, pois ele é infinito em todas as direções e por isso seria impossível representar por completo no papel. Então, na página 212, tem aí várias figuras que possamos representar por plano, certo? E 2 símbolos matemáticos que eu não sei que vocês conhecem, que é o símbolo chamado pertence ou não pertence, certo? Estão presentes na página 212. Aqui, ó, pertence é o Ezinho e o E contado não pertence. Aí temos o contido, que é só o Czinho, e o não contido, certo? Que são exemplos de símbolos matemáticos. Então, tudo isso que eu estou anotando no quadro, certo, gente? Vocês têm que anotar no caderno de vocês, certo? Algumas letras gregas são ainda muito usadas na matemática e na física. Então, se você não conhece as letrinhas gregas, elas estão na página 213. O alfa, o gama, o pi, o beta e o lambda. Futuramente, nós vamos trabalhar. 213 fala aí de planta baixa. É um desenho técnico que representa um corte a 1,5 metro a partir da base da casa ou do edifício. Ele é feito de uma determinada escala com as medidas reais do imóvel. Certo? Você já deve ter visto em algum lugar a planta de uma casa. Diferente da malha quadriculada, que é usado para construir figuras geométricas planas que podem ser coloridas e expressar uma arte. Também é utilizado para letreiros e para delimitar a imagem. Não sei se vocês também já viram que existe um caderninho que ele é formado por vários quadradinhos para que a gente possa desenhar figuras, certo? Então, temos aí também essa parte da malha quadriculada, ok? Então, vocês têm uma atividade que vocês vão fazer, que vocês já podem anotar aí, ou na agenda, quem tem agenda, ou no caderno, certo? Página 214.
página 215, página 217, 218, certo? Duzentos e 225 e 226, ok? Vocês têm aí essa parte para vocês fazerem até a página 226, que vai estar lá na agendinha de vocês, da página 214 até a página 226. Só que agora eu quero que vocês voltem à página 211, porque hoje nós vamos ter duas atividades. A primeira atividade de casa já foi a atividade do livro, que eu passei da página 217 até a 226. É uma parte muito teórica, que vocês vão falar de ponto, de reta e de plano, certo? Então essa parte aí é uma parte mais de acompanhar a aula, fazer uma leitura, certo? Entender direitinho e responder a atividade. Nós não temos aí essa parte de cálculo nesse capítulo, por enquanto, desse início dos conceitos primitivos. Agora nós vamos para a página 211. Todo mundo já ouviu falar em origami, certo? Origami é uma arte do Japão de dobrar papel. Então, se você está vendo aí na página 211, nós temos aí uma curiosidade. É uma arte japonesa de dobrar papel. A origem da palavra vem de ori, dobrar, e kami, papel. Com a junção das duas, a pronúncia ficou origami. Geralmente, parte-se de um papel quadrado, cuja face pode ser de cores diferentes, prosseguindo em cortar papel. No entanto, a cultura do origami japonês, que desenvolve desse período, não é tão restritiva acerca dessas definições, por vez cortando o papel durante a criação do modelo ou começando com outras que não é quadrada. As criações são bonitas, interessantes e muito criativas. Vale a pena conhecer. Então, todo mundo conhece um origami, certo? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar, ok? Pesquisar aí no caderno de vocês, certo? Origami. Essa tarefa, gente, não é tarefa de casa, ela é tarefa de classe, tá bom? A tarefa de casa vão ser duas. A primeira do livro que eu já passei e vou passar a segunda. Essa que eu estou passando do origami é tarefinha de classe. É para você fazer agora. Você vai pegar uma folha de papel, certo? De preferência, um papel ofício. Se você tiver um papel ofício colorido, melhor ainda. Se não tiver, só tiver papel ofício branco, não tem problema. Você pode pintar aí o seu papel ofício da cor que você quiser, certo? E fazer o seu origami. Ah, mas professora, eu não tenho papel ofício, não tenho como comprar no momento. Posso fazer em outro tipo de papel? Sim. Pegue uma folhinha de caderno, pinte, deixe ela bem bonita, bem colorida, ou pegue uma folha de uma revista, um pedaço de um jornal, portanto que você faça a sua atividade. Se você souber já fazer algum origami, você faz. Se você não souber, você pede ajuda a quem está em casa, ou você dá uma olhadinha na internet, pesquisa uma figura diferente que você queira fazer, porque é normal a gente fazer barquinho, não é isso? Acho que todo mundo já viu um barquinho de origami, um copo, ou até mesmo uns pássaros, como estão aí na figura. Mas se você quiser pesquisar e fazer um desenho melhor,
aí você dá uma pesquisada e faz a atividade. Essa atividade é para você fazer agora como atividade de classe, ok? Juntamente com os 10 desenhos aqui, ó, ponto, reta e plano. Mas independente da atividade ser de casa ou de classe, quando você terminar tudo, você envia a foto pelo aplicativo e garante os seus pontinhos na quarta unidade, certo? Então, essa é a atividade de classe. Desenhar ali, ó, ponto, reta e plano, pode desenhar 10 exemplos ou simplesmente escrever, certo? E também fazer aí o origami, ok? Para a gente poder aí continuar. Então, a atividade de casa nós já colocamos, certo? Mas no final da aula eu vou repetir e também vou colocar disponível no aplicativo. Só quero lembrar uma coisa: nosso teste, quem está online ou presencial, nossos testes já estão marcados. Dia 1, oficina de negócios, o conteúdo já foi colocado no aplicativo. Dia 3, matemática. Então, quem está presencial irá fazer os testes presenciais nesse dia. E quem está online também vai fazer os testes no mesmo dia, certo? As perguntas vão estar disponíveis no aplicativo a partir das 8 horas da manhã. E lá vai ter todas as instruções até a hora que você deve entregar, certo? Porque como teste, vocês vão ter um limite de hora para entregar as perguntas. Então eu vou colocar a partir de 8 horas da manhã. Vocês têm que ficar atentos, certo? Porque lá eu vou mandar as perguntas, você vai resolver, vai tirar foto e vai enviar até a hora marcada, certo? Então fiquem atentos à semana de teste e não percam o horário, certo? Porque se mandar após o horário, não será permitido, ok? Então, só tirando aí a dúvida da parte dos testes. Mas se você puder vir fazer o seu testezinho presencial e quiser vir também, certo? Estamos aí esperando por vocês, ok? Então, agora eu quero que vocês abram o livro na página 226, que fala de ângulos, certo? Figuras que são formadas por ângulos. Ângulo é uma abertura entre duas semirretas que têm a mesma origem. Ou seja, eu pego uma semirreta, pego outra semirreta e junto, elas vão formar um ângulozinho, tá? Vou fazer aqui com o meu braço, uma semirreta, outra semirreta. Existem ângulos menorzinhos, que são os ângulos fechados, ó, são chamados de ângulo agudo. Quando eu não tenho nada, eu tenho um ângulo de 0 grau, que é o nulo. Aí eu vou subindo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ângulos agudos, ó, são os ângulos mais fechadinhos. Vão chegando, vão chegando. Chegou em 89, fez 90, reto. Então, o ângulo de 90 graus, ele é reto. Se eu for abrindo, ele vai ficando maior. Ele é chamado de obtuso, que ele é maior. Então, quanto mais eu abrir, ele é obtuso, maior que 90 graus. Então, vocês vão anotar aí. Nós temos o ângulo nulo, que é o ângulo de 0 graus, certo? Tá aí, 0 grau, nulo. Depois você vai botar 90 graus, aí você bota o nomezinho dele, que é reto, que é aquele retinho que eu fiz aqui, ó, reto, 90, retinho. Temos os agudos, que vocês vão botar aí também no caderno, agudo menor que 90. Ó, bota menor
Aí de lado você bota agudo. Tem 1, 2, 3, 4, até chegar em 89. Agudo, que são os fechadinhos, tá? Aí abriu, passou de 90, obtuso. Então, maior que 90, vocês vão botar aí, obtuso. Aí, se ele tiver todo aberto, fazendo a metade da bolinha, como vocês estão vendo aí na página 227. Olha aqui, a metade, certo? Ele é 180 graus, certo? Aí vocês vão botar aí de 180 graus. Ele é chamado de meia volta, porque é a metade, e é chamado de raso. Então você anota aí os dois nomes, meia volta e raso. E depois a gente tem um que é a bolinha inteira. Vamos ver novamente se alguém tiver sem o livro. A bolinha inteira, que é igual a 360 graus. Ele é chamado justamente de volta inteira. Então, vocês vão botar aí todos os nomes de todos os ângulos, certo? Porque futuramente, quando vocês estiverem lá no 7º ano, vocês vão precisar trabalhar com todos eles. E o instrumento que a gente vai utilizar é chamado de transferidor. Se você não conhece, tá aqui o instrumentozinho, ó. Tem o transferidor de meia volta, que é esse aqui, e tem o transferidor que é uma bolinha inteira, que é o transferidor da volta inteira. Então, se você não tem o material, você tem que providenciar. Quais são os materiais? Esse material ele é pedido na lista, certo? De materiais. Ele deve ser composto por uma régua, um par de esquadro, que são os triângulos, certo? Ele vem em par. Um transferidor, que é para a gente medir ângulo, que é o da bolinha ou meia volta. E um compasso. Então, todos esses materiais vocês devem ter na bolsa para que vocês trabalhem durante o ano letivo quando vocês estiverem estudando geometria, certo? Então, nós já falamos dos ângulos, certo? Vocês podem fazer aí a atividade, certo? Da página 231, ok? 232. Todas essas atividades, gente, vocês vão fazendo aos poucos. Por quê? Para a gente ir atualizando esse novo capítulo, que é um capítulo que fala de coisas já conhecidas nossas, certo? Já na página 233 ele está falando de polígonos, que são figuras formadas por linhas retas que não possuem curvas. Aí eu quero que vocês coloquem aí no caderno. O próximo passo é o quê? Desenhe um polígono para cada tipo de lado, certo? Desenhar um polígono para cada tipo de lado. Aí letra A, você bota 3 lados e você vai continuar. A letra A, B, C, D, E, F, G, H. 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 20, certo? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lados, 12 lados e 20 lados. Figuras geométricas têm que ser formadas por linha reta, fechada e não pode ter curva. Olha aqui. Isso é um triângulo formado por linhas retas fechadas. Não posso fazer isso aqui porque possui curva. Não posso fazer isso daqui porque possui curva. Então, 3 lados eu posso desenhar um triângulo. 4 lados, um quadrado ou qualquer figura quadrilátera, certo? 5 lados, um pentágono e assim vai. Só que você pode criar a sua
própria figura, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu aqui desenhei uma figura de 5 lados. Eu que criei a minha figura. Não tem curva, é fechada e é só formado por linhas retas, certo? Então, tudo isso daí vocês vão fazer no caderno de vocês. Agora vamos relembrar a atividade. Vocês vão atualizar, certo? Esse capítulo do livro, né? Eu vou botar da página 214, certo? Essa é a primeira parte, porque as nossas aulas online, agora nós só temos aula de matemática na quarta, não temos mais na sexta, e uma aula de oficina que agora é na sexta. Então, só temos uma aula de matemática na quarta e uma aula de oficina na sexta, ok? Os horários de quem está presencial continuam o mesmo, ok? Só mudou quem está online. Quarta é matemática e sexta oficina. Então, vocês vão fazendo aí da página 214, certo? Até a página 236. Mas, professora, é para fazer tudo de uma vez? Não, não é para fazer tudo de uma vez. Você vai atualizando porque você tem aí a semana inteira, porque a gente só vai ter aula de matemática agora na outra quarta. Então, você vai atualizando, certo? Até a página da 214 até a página 236. Como não tem cálculo, é muito simples, você vai fazendo aos pouquinhos e vai acompanhando que esse capítulo a gente só vai falar de geometria, somente de figuras. E por último, para a gente encerrar, você vai fazer um desenho, certo? Chamado de tangram. Vocês conhecem o que são tangram? Tangram são figuras geométricas cortadas, pintadas, que eu posso pegar uma folha e fazer um desenho qualquer que eu quiser. Eu tenho lá minha folhinha de ofício, eu quero desenhar uma casa. Então eu recorto quadradinhos, retângulos, triângulos e vou colar e fazer a minha casinha somente com figuras planas, certo? Então, dê uma pesquisada, faça o seu tangram e envie pelo aplicativo para nós. A atividade do livro, vocês vão atualizando aos poucos e não precisa enviar pelo aplicativo agora. Somente o que foi feito no caderno, mais o origami, mais o tangram. Que a atividade do livro não vai ser cobrada agora, mas façam. Ok? Uma ótima quarta-feira, ótima semana. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem no aplicativo, que eu tiro as dúvidas por lá ou nas nossas aulas gravadas. Até a próxima aula e boa aula a todos.